né? Bom dia. Realmente é uma dificuldade chegar até aqui, mas mais uma vez eu estou aqui. Hoje são 10h30, saí da minha casa às 8h30, fazem 2 horas que eu estou aqui adorando e louvando a Deus. E eu queria trazer e dar continuidade àquela mensagem que nós temos estudado do fruto do Espírito. Vocês sabem que nós estamos gravando alguns pedaços em partes, né? De 10 minutos cada pregação, 15 minutos. Nós falamos da adoração que está escrito lá em João capítulo 4. Aquela mulher samaritana que esteve com Jesus e ela chegou lá e perguntou para Jesus: Jesus, qual é o lugar ideal para adorar? Qual é o lugar correto? Se é Samaria ou se é Jerusalém? É uma história muito bacana. Se você ler o sentido da construção de Samaria, ela é muito legal, é muito interessante esse assunto. Mas nós não vamos falar disso, nós vamos falar da pergunta que essa mulher fez para Jesus. E Jesus respondeu: na verdade, o meu Pai está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito e verdade. E Deus estaria procurando esses adoradores que lhe adorassem em espírito e em verdade. E aí, nós, para entendermos esse sentido de Jesus, que é um adorador espiritual, eu procurei alguns frutos do Espírito, que está escrito em Gálatas capítulo 5, 22, está escrito que o fruto do Espírito são 9. E esses frutos do Espírito é paz, gozo, longanimidade, bondade, benignidade, fé, mansidão, amor e domínio próprio. Hoje nós vamos falar, e escolhi uma palavra hoje para falar sobre domínio próprio. Eu gostaria que você raciocinasse junto comigo e meditasse junto comigo agora o que significa para você domínio próprio. O que é domínio próprio para você? O que é domínio próprio para você? Vamos imaginar uma pessoa que tem domínio próprio. O domínio próprio pode ser assim. Vamos pensar aí. Uma pessoa com domínio próprio é uma pessoa que domina as suas ações. Ele pensa para falar, ele tem o controle de uma determinada situação. É um cara que passa uma paz, não é isso? Mais ou menos? Uma segurança. Não é isso que você imagina, domínio próprio? Ter o domínio próprio, né? Eu domino as coisas, eu sou o cara, não é? Mais ou menos isso. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de domínio próprio. Domínio próprio, eu peguei um versículo lá, 4 versículos, não me lembro, 4, 5 versículos de 1 Pedro, capítulo 4, fala sobre o domínio próprio. Ele fala que o domínio próprio, eu tenho que ter controle sobre o pecado, sobre a condição pecaminosa. Outrora era como gentios, nesses versículos fala, bebia, me prostituía, mentia, fazia tudo que era devasso e contrário até as mesmas leis de Moisés e a santidade de Deus. Eu não tinha domínio nenhum sobre os meus desejos e sobre as minhas concupiscências. Ela me dominava. Ela totalmente me dominava. Mas Jesus fala que está à procura de adoradores. O adorador, ele deve dominar, ele tem que ter o fruto do Espírito, ele tem que ter o domínio próprio. O domínio próprio não é uma pessoa que eu estava tentando descrever aqui de controlar a situação, não. É um homem ou um cristão que controla o desejo da sua carne.
Ele não deixa ser dominado pelo pecado, ele domina a condição pecaminosa dele. O domínio próprio traz a ele uma segurança de santidade. Uma pessoa que tem o domínio próprio, ela não se deixa ser levada por rodinhas de facciosos, de mentirosos. Ele não se deixa ser fermentado, ele tem o domínio do pecado. Ele domina o pecado. Completamente ao contrário daquilo que você pode estar pensando que é um domínio próprio. O domínio próprio é alguém que olha para a cruz do Calvário e aprende com Jesus o que significa o domínio próprio. Jesus teve o controle da santidade. Jesus, em sua essência de santidade, ele dominava o pecado. Ele destruiu Satanás e os seus desejos e o seu reino aqui na terra com esses domínios do pecado. Ele tinha o controle. O pecado não dominava ele. Ele sentiu, em Hebreus diz que ele teve as mesmas fraquezas que eu e você, por isso ele se compadece das nossas fraquezas. Porque se fez imagem e semelhança nossa. Fez-se homem carnal, com os desejos da carne, com os desejos do pecado. Você acha que Jesus não teve desejo sexual? Você acha que Jesus não teve desejo de bebida? Lógico que Jesus teve, porque ele era homem carnal. O problema é que ele dominou o pecado. Ele controlou o pecado. O pecado não o dominou. Ele que dominou o pecado. Entende agora? O Senhor está à procura de adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Pessoas que têm o autocontrole do seu homem carnal. Paulo falava que via duas leis dentro de si. Uma era espiritual e a outra era carnal, e as duas militavam, brigavam entre si. E aí ele fala assim: miserável homem que sou, quem vai me libertar desse corpo de morte? E aí no versículo seguinte ele diz assim: Jesus Cristo nosso Senhor. Como que Jesus vai libertar o meu pecado? Jesus liberta o meu pecado quando eu olho para a cruz do Calvário e deposito nele o amor que eu tenho por ele, o carinho. Quando eu olho e vejo os planos de Deus para fazer uma nova aliança comigo, eu amo a Deus. E lá em Pedro eu digo assim, como cristão, e olhando para Jesus, eu também quero ter a imagem dele. Crucifico, eu domino o meu pecado. Dominar o pecado é sofrimento. Dominar o pecado é luta entre a carne e o espírito, mas quem vence é o espírito, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Nas minhas fraquezas eu lamento para Deus e choro, tornando a minha alegria em prantos, e peço para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deixa eu dominar o meu pecado, deixa eu dominar aquilo que tenta dominar a minha mente. O homem espiritual, ele domina os seus próprios pensamentos, ele não deixa ser governado pelos seus pensamentos. Ele tem a direção, ele tem o controle dos seus pensamentos, assim como um motorista controla um carro, direcionando ele sobre a estrada. Assim é o homem que tem uma intimidade com Deus, ele domina o controle do pecado. Não é o pecado que o domina. Entende agora? Domínio próprio nada mais é do que o autocontrole sobre o pecado. Aprendeu?
Você quer ser espiritual? Você quer ser? Mata a sua carne. Quando Jesus manda que há espíritos malignos só saem com jejum e oração, é verdade. Há pensamentos em nossa carne que nos sufoca muitas vezes, mas como eu venço elas? É que quando eu vou para o jejum, eu mortifico o desejo da minha carne, e eu aprendo a ter controle sobre aquilo que me domina, que seria o alimento. Não me domina mais. Eu aprendo o autodomínio e aprendo, como Jesus, dominar o meu pecado. Até a cruz, até a morte de cruz. Quando eu olho para a cruz do Calvário e vejo Jesus crucificado, eu vejo a minha vitória lá estampada, dizendo assim: se você assim o fizer, também dominará o pecado que assola o coração dos homens e poderá ensiná-los. Lá em Pedro capítulo 4, versículo 1, 2, 3 e 4, 5, fala que os homens, o ímpio, de ver a minha conduta de homem que tem o domínio sobre os desejos da qual eles são prisioneiros, eles ficam incomodados, eles ficam irritados, porque eles não conseguem fazer com que você seja como eles, glutões, envolvido em suas bebedices, em suas orgias. Mas eu e você, como adorador, nós temos esse autocontrole. O autocontrole não é aquilo que eu estava falando. O autocontrole não é uma pessoa que pensa antes de falar, é uma pessoa que pensa antes de pecar. Ao contrário, ele pensa, ele controla a sua própria língua. O domínio próprio tem o controle da língua, que é o mais difícil do órgão pecaminoso do nosso corpo, a língua. Quando nós vemos, estamos falando, eu estou jejuando há alguns dias, já fazem aproximadamente 15 dias que eu estou jejuando e orando, só para um objetivo: controlar a minha língua, ter domínio sobre ela. Aí eu descubro que a minha língua nada tem. O problema é o meu homem interior que estava corrompido e eu preciso restaurá-lo de novo. Como que eu posso restaurá-lo se eu não tiver um modelo para mim? E o meu único modelo nesses dias, e o único pensamento que eu tenho, é olhar para a cruz do Calvário e ver Jesus. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo Jesus, aí eu aprendo com ele todos os frutos do Espírito. E eu vi Jesus na cruz do Calvário, e eu vejo Jesus na cruz do Calvário, tendo um domínio absoluto do seu corpo, a ponto de levá-lo até a cruz e crucificá-lo, sem nenhum gemido, em silêncio, como ovelha foi entregue ao matadouro, sem berro nenhum, sem gritos nenhum. É lindo você olhar para Jesus, é lindo você olhar para Ele, porque Ele é o condutor da minha, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pastor, Ele que me conduz à paz, é Ele que me conduz à longanimidade, à bondade, à mansidão, e é Ele que me ensina o significado do domínio próprio que hoje estou compartilhando com você. Você tem domínio próprio? Então para de ter sexo com a sua namoradinha. Porque isso é fornicação. Isso entristece o coração de Deus. Como que você vai conseguir parar isso? Sabe por que você não consegue parar? Sabe por quê? Porque você não quer obedecer às leis de Deus. Sabe por que você não quer obedecer a Deus?
Porque você não o respeita. Sabe por que você não o respeita? Porque você não o conhece. Sabe por que você não o conhece? Porque você não o busca. Sabe por que você não o busca? Porque os pecados já te dominaram e te cegaram de tal forma que o desejo do seu coração é satisfazer os desejos da sua carne. É ou não é? E aí você fala, mas é uma natureza. Aí nós damos desculpa. Tem homens que dão desculpa dizendo, mas então por que Deus criou um corpo? Deus criou um corpo para que nasça nesse corpo um homem espiritual. Romanos capítulo 6 diz que nós devemos desfazer o corpo do pecado. Como que você pode desfazer o corpo do pecado se você não tem o domínio próprio? Mas e como eu aprendo isso? Quero ser imitador do meu ídolo, Jesus. Ele. Eu quero ser como Ele. Eu quero ter a imagem dEle. Eu quero ter a semelhança dEle. Fui chamado para olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, não tem para ninguém. Quando eu olho para Ele, eu vejo a mim mesmo, as minhas fraquezas. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o quanto sou fraco. Espero que você tenha aprendido essa mensagem de hoje. Espero que você tenha absolvido essa palavra no seu coração. Eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para levar você a um raciocínio, a um paralelo de pensamentos que você tem. Mas como eu vou amar a Deus? Olha para Jesus. Ele nos amou primeiro, dando o seu Filho unigênito na cruz do Calvário. Ele nos lavou e nos remiu com o sangue dele. É tão interessante a palavra de Deus que Jesus disse: eu não vou cobrar absolutamente nada de vocês até eu morrer na cruz do Calvário, mas depois que eu morrer na cruz do Calvário, virá sobre vós um ajudador, que é o Espírito Santo, e vai convencer você do juízo, da justiça e do pecado. É interessante esse texto bíblico, mas não é hoje que nós vamos comentar sobre esses 3 pontos de Jesus. Hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Como é que você está dominando a sua vida? Quem domina você? É o pecado ou é o Espírito? Levantar as mãozinhas para os pastores Cirilo, David Quila, que eu gosto particularmente, e Fernandinho, que eu também gosto particularmente, Luísa Rosa e outros adoradores, livres para adorar, também gosto. Está aqui no meu tablet e ouço eles aqui no monte, porque eles vejo nas suas letras de música adoração. Ora, você foi chamado para ser adorador. E o verdadeiro adorador domina os seus pecados. O verdadeiro adorador tem o fruto do domínio próprio. Você tem? Você tem o fruto do domínio próprio? Esse é o desafio. É esse o desafio de Jesus nessa manhã. Feche seus olhos que eu quero orar para que Deus venha te abençoar. Senhor Deus, me prostro diante de Ti nessa manhã e peço que essa palavra entre no coração do seu povo e que eles venham entender e se converter, Senhor, dos seus maus caminhos. Que o Espírito Santo de Deus ilumine cada um das nossas vidas, cada pessoa que ouviu, Senhor, que seja derramado o seu poder e sua glória. Senhor, que Ele esteja conosco na nossa igreja, para que possamos impor as mãos sobre eles e declarar a libertação e a cura em nome de Jesus. Que o Senhor o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.